Boa noite, irmãos. Bom estarmos aqui mais uma vez, no dia do Senhor, para adorá-lo, ouvir da sua palavra. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo de 1 até o versículo de número 13. Convido os irmãos, os que puderem, ficar em pé, e eu lerei este texto da palavra do Senhor. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Bendito Deus, nós pedimos a tua graça quando iremos ponderar e considerar a sua palavra. Pedimos que teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para compreender e entender as verdades reveladas a nós na Escritura. Pedimos que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, venha falar ao nosso coração, nos dando graça e nos encorajando, nos exortando, nos admoestando e nos convencendo também dos nossos pecados, a fim de que venhamos, ó Deus, viver neste mundo para o louvor da tua glória. Sê comigo, me abençoe, me habilite a expor a sua palavra e abençoe cada um dos irmãos. O Senhor mesmo possa estar falando, instruindo, conforme aquilo que te apraz fazer. Assim eu te peço e oro, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Meus irmãos, como o próprio autor já diz, esta é a sua segunda carta que ele está escrevendo a estes irmãos. São 2 cartas que o apóstolo Pedro escreve à igreja. As 2 cartas, elas têm um propósito diferente. Cada uma delas foi escrita num contexto, numa realidade diferente. Primeira carta, Pedro escreve
para encorajar irmãos, confortar, consolar irmãos que estavam passando por duras provações. E nesse sentido, um ataque externo ou daquilo que eles estavam sendo perseguidos. Começou uma grande oposição aos cristãos e estes irmãos estavam, portanto, passando por esta oposição, por perseguição. Pedro escreve para encorajá-los, confortá-los, animá-los, a fim de que eles pudessem se manter firmes diante de todas as adversidades que estavam enfrentando. É o que nós podemos dizer, esta era uma ameaça externa, vindo de fora para dentro. Mas quando ele escreve a sua segunda carta, já é diferente. A ameaça não era de fora para dentro, mas era de dentro da igreja. E ele escreve a sua segunda carta porque já havia o risco e o perigo de falsos mestres, falsos profetas, introduzindo com doutrinas, com ensinos errados. E quando nós vamos considerar o período de tempo, é muito pouco tempo, né? Esta carta provavelmente foi escrita no ano de 65, mas a ameaça de ensino falso, de doutrina falsa, já estava presente. E Pedro então escreve esta carta para combater esses falsos profetas, esses falsos mestres. E deixar bem claro que aquilo não estava somente para o tempo deles, não só eles estariam experimentando essas ameaças, mas a igreja, em todo o período da sua história, ela estaria enfrentando essas ameaças. Por um lado, haveria períodos de uma ameaça externa, de perseguição institucional, mas, por outro lado, há sempre esta ameaça de ensinos falsos, de doutrinas falsas. Meus irmãos, assim como o Senhor Deus tem os seus mensageiros, e Deus os separa para instruírem a sua igreja, para pregarem a verdade, ensinarem a verdade, por outro lado também Satanás tem os seus mensageiros, que se introduzem na igreja para corromper o verdadeiro evangelho, para destruir doutrinas, verdades, as quais foram ensinadas na Escritura, pelos apóstolos, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui está essa segunda carta. Capítulo 2, na realidade, Pedro vai tratar sobre estes falsos mestres. Ele vai dizer para esses irmãos como é que eles deveriam ver, identificar um falso mestre, um falso profeta. A princípio, meus irmãos, quando nós vamos ver no contexto do Novo Testamento, sempre se pergunta o que os apóstolos pregavam? Pregavam a Cristo, pregavam o Evangelho e pregavam expondo o Antigo Testamento, traziam clareza, luz sobre a pessoa e a obra de Cristo. Mas eles eram aqueles que foram comissionados pelo Senhor Jesus para fundamentar, alicerçar a sua igreja. Então, igreja, na maioria, não tinha o que nós chamamos do cano, as escrituras. Como é que eles deveriam identificar, então, alguém que se auto-intitulasse pastor, ou um profeta, ou alguém que estaria sendo um pregador itinerante e que viesse pregar? Como é que eles iriam saber se o que ele estava ensinando era verdade ou não? O critério que eles deveriam usar se o que eles estão ensinando não está de acordo com o ensino do Senhor Jesus e com o ensino dos apóstolos, não deveriam receber, não deveriam aceitar. Paulo fala isso com relação, quando fala aos Gálatas, ele vai dizer, ainda que um anjo venha e pregue outro evangelho que não seja este que foi pregado, ensinado pelos apóstolos, não recebam. Mas Pedro aqui vai descrever também como eles deveriam identificar um falso profeta, um falso mestre. E ele vai descrever aqui no capítulo 2 o caráter desses falsos mestres. Quem eles são? As atitudes deles revelam quem eles são. Então Pedro vai aqui trazer orientações bem detalhadas sobre o caráter desses falsos mestres e sempre o propósito era de conduzi-los na verdade. Pedro aqui está escrevendo esta carta para guardá-los na verdade que foi uma vez ensinada pelos apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É uma carta preciosa, porque quando nós vamos ver, a primeira coisa que o capítulo 3 vai nos dar é o que nós vamos poder dizer, o tom pastoral desta carta.
o Pedro usa essa expressão aqui, amados. Essa expressão amados, para estes crentes e para nós, ela tem uma conotação diferente. Primeiro, Pedro está dando e reafirmando essa conotação redentiva. Para nós, para estes crentes, essa expressão amados era uma expressão que tinha um significado redentivo. Lembra quando Pedro escreve a sua primeira carta? Ele diz a quem ele está se dirigindo. Ele está se dirigindo aos eleitos, segundo a presciência de Deus. É para estes que ele vai dizer na segunda carta, que são amados. Foram amados antes da fundação do mundo, eleitos segundo a presciência do Senhor Deus. E presciência é segundo o seu conhecimento e segundo o seu decreto em decretar todas as coisas. Para estes irmãos, essa expressão, ela era sempre de um grande conforto, como é para todo crente. Saber que Deus na eternidade me amou e amou você. Saber que nós fomos eleitos e não por haver em nós alguma coisa, a causa da eleição, a razão do amor do Senhor Deus não está em nós. Ele nos escolheu, não havendo em nós nenhuma razão. Não havia em nós nada que motivasse o Senhor Deus a escolher. É por isso que nós vamos entender acerca da salvação. A salvação é a manifestação da sua graça. É aquilo que Paulo vai dizer aos Efésios. É a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Ele vai dizer, para revelar nos séculos dos séculos, a suprema riqueza da sua graça para conosco. Pedro quer que estes irmãos tenham este conforto, esta segurança. Somos amados, eles eram amados. E para nós essa é uma verdade tão admirável. Primeiro porque fomos amados na eternidade. Segundo é porque Deus nos amou enviando o seu Filho para fazer por nós aquilo que nós não podíamos fazer. E a compreensão que esta verdade traz para nós, automaticamente, necessariamente, ela vai nos levar a irromper em louvor e em adoração ao Senhor Deus, por aquilo que Cristo fez por nós. Quando você vai ver Paulo escrevendo aos Romanos, tem duas situações ali que Paulo vai tratar. Primeiro ele vai dizer, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que Pedro está dizendo ali? Pedro está dizendo que agora nós estamos em Cristo e que toda aquela a justiça da lei que pesava sobre nós, o Deus justo que exigia a punição para transgressores da sua lei, ele vai dizer, tudo foi quitado. Nenhum legado de dívida pesa sobre nós. E aí nós entendemos nos dois aspectos da obra redentiva de Cristo. Cristo, ele obedeceu perfeitamente à lei em nosso lugar. Ele é o nosso substituto, ele obedece à lei em nosso lugar. Mas ele é levado como nosso substituto para satisfazer a justiça de Deus. Ele é punido em nosso lugar. E ao fazer isso, ele quita, ele morre pela nossa culpa, pela nossa dívida, pelo nosso pecado. Paulo vai dizer, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto para nós é segurança, né? Segurança. Não temos mais nada pendente com a lei. Tudo foi quitado, tudo foi pago, nenhuma condenação há. Não há nada que esteja pendente para nos condenar. E dá para a gente entender, em certo sentido, né? Imagine alguém que é um criminoso, cometeu crime, mas pagou, foi quitado, quitou a sua relação com a lei. E quando ele anda na rua, né, é uma diferença muito grande, né? Deve haver, né? Ele pode andar na rua de cabeça erguida, ele vê o carro da polícia, ele diz, eu não tenho mais nada, tudo foi quitado, tudo está em dias. Mas se alguém não tem ainda essa dívida quitada, né, normalmente quando vê e ouve a sirene da polícia, fica aterrorizado, porque tem pendência com a lei. Ele diz, nós não temos mais, tudo foi quitado, tudo foi pago, é segurança. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas Paulo vai dizer adiante, ele vai falar acerca da adoção. Ele vai dizer que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o resultado da obra de Cristo, fomos justificados, somos adotados. A nossa relação com o Senhor Deus, ela muda.
Antes a nossa relação com ele qual era? Era de um réu para com juiz. Era de um réu para com juiz, justo e que deveria sentenciar-nos. Nós fomos levados à fé, então ele nos justificou. E o que acontece? É algo tão admirável, é você entender o juiz com a sua toga, com todo, entenda bem, o julgamento, ele é esse aspecto solene, forense, né? Onde nós entendemos que a justificação nós não participamos porque ela acontece no tribunal de Deus. Deus, como juiz, declara o pecador justo, inocente, quando este crê em Cristo. Ele, como juiz, declara. Mas imagine a cena de um tribunal. O juiz declara ao réu e diz: você é inocente, nenhuma culpa mais pesa sobre você. E aí ele diz, ele tira a sua toga e diz: agora eu vou lhe adotar como meu filho. Eu vou lhe adotar como meu filho. Você é herdeiro de todas as bênçãos, de todos os privilégios. Você é co-herdeiro com meu filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Talvez para alguns os filhos adotivos eles possam ter uma grande dificuldade, para alguns. Será que ele vai me amar para sempre? Será que o seu amor vai ser permanente? E se eu pecar? E se eu errar? Será que este vai continuar me amando? Paulo vai dar segurança para nós, os adotados. Ele vai dizer: nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E isto para nós é segurança. Essa é a maior segurança que nós temos na obra de Cristo. Não só com relação aos nossos pecados quitados, mas que Deus nos amará de eternidade a eternidade. Ele não nos amou porque nós éramos bons. Ele não nos adotou porque Ele tinha grande expectativa ao nosso respeito. É apesar de nós, Ele nos adota. Pedro começa aqui o capítulo 3 dando este tom de fato pastoral e para eles o significado redentivo. Eles deveriam entender como nós somos amados do Senhor, amados na eternidade e seguros deste amor, que nada, Paulo quando fala ali, nada vai nos separar do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem principados, nem potestade, nada neste universo, visível, invisível, vai nos separar do seu amor. Estamos seguros neste seu amor. Mas este não é apenas um tom redentivo, digamos assim, para eles. Esta carta tinha um propósito pastoral. Pedro é um pastor, e é um pastor que foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para pastorear a sua igreja. Quando você chega lá no capítulo 21, final do capítulo de João, você vai ver Pedro sendo comissionado para pastorear a sua igreja. E ele está escrevendo aqui como um pastor. Ele vê a ameaça vindo às suas ovelhas. Ele vê a ameaça vindo à sua igreja, é a igreja de Cristo. O que ele faz? Ele escreve esta carta para trazer compreensão a esses irmãos, livrá-los daquilo que já havia sido advertidos, de cães, de falsos mestres, de falsos profetas. E ele aqui vai então escrever para estes irmãos, porque ele deseja que estes irmãos sejam encorajados, eles mantenham-se firmes na fé, eles vejam o erro, eles compreendam o erro, eles pudessem de fato manter-se naquilo que ele instrui. Pedro sabia, meus irmãos, o que é digamos assim, ser pastoreado. Pedro sabia o que era ser pastoreado. Ele foi pastoreado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quando você olha para a história de Pedro, você vai ver, é tão fascinante, porque é onde nós vamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo sendo o bom pastor das suas ovelhas. Ele pastoreou a Pedro. Pedro sabia como ele foi tratado pelo Senhor Jesus. Pedro é um daqueles homens impetuosos, sinceros, mas como todos nós, com suas fraquezas, com suas debilidades. Pedro sabia, meus irmãos, o que era cair. Pedro sabia o que é queda. Pedro sabia o que é um coração enganoso. Pedro sabia o que é alguém que, por mais sincero que seja, não pode confiar no seu coração.
mas ele sabia também o que era ser restaurado pelo pastor da sua alma. Pedro é um daqueles que, no momento lá que o Senhor Jesus vai dizer, olha, um de vocês vai me trair, ele vai dizer, eu não, Senhor. Eu não sei quanto a esses aqui, é interessante, Pedro é sempre impetuoso e diz, eu não sei quanto a esses, mas quanto a mim, Senhor, eu jamais irei lhe trair. O Senhor Jesus diz para Pedro, Pedro, hoje mesmo tu vais me negar, hoje mesmo tu vais me trair. E aconteceu isso. Pedro traiu o Senhor Jesus. Um dos relatos dos evangelhos é que, depois da sua negação, o Senhor Jesus olha para Pedro. Eu não consigo entender, meus irmãos, o que aquele olhar trouxe para a vida de Pedro. Só sei que foi o suficiente para ele ver quão enganoso era o seu coração e quão necessitado ele era da graça do Senhor Deus. Mas quando você vê a ressurreição, o Senhor Jesus ressuscita, Pedro é um daqueles que sai desesperadamente para encontrar-se com seu Senhor ressurreto. Embora no início houvesse dúvida, mas quando ele vai, ele está atrás daquele que poderia de fato trazer uma inquietação. Penso que esses 3 dias para Pedro foram de profunda angústia, né? Diferente de Judas. Pedro chorou amargamente. Ele havia traído o seu amado Senhor. E eu sempre digo o seguinte, imagine se o Senhor Jesus chega para Pedro depois da ressurreição e diz, Pedro, foi muito bom conviver com você por esses 3 anos, mas Pedro esperava, eu quero alguém que não erre, que não falhe, que não venha me negar. Pedro, você está fora, eu vou escolher outro. Esse é o coração pastoral que Pedro experimentou. Essa é a atitude pastoral que ele está tendo para com estes irmãos. Ele sabia o que era isso. O que é que o Senhor Jesus faz com Pedro? O Senhor Jesus vai, chama Pedro. Eu penso que essa é uma das conversas mais fascinantes também. Ele diz, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, eu te amo. Depois ele pergunta, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E todas as vezes ele dizia, pastoreia a minha igreja, apacenta a minha igreja. Por último ele pergunta, Pedro, tu me amas? E eu penso que Pedro ainda foi até na terceira, eu não ia nem na terceira, eu ia logo na primeira dizer, Senhor, tu sabes todas as coisas. Mas ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro era sincero, honesto, com todas as suas fraquezas, mas Pedro sabia também que tinha um Senhor perdoador, gracioso. E Pedro, o Senhor Jesus diz para Pedro, Pedro, pastoreie a minha igreja. Você vai demonstrar que me ama, amando a minha igreja. Essa é a carta que ele está, tanto na sua primeira quanto na sua segunda carta. Ele está aqui exercendo o seu amor para com Cristo, amando a igreja de Cristo. E a maneira que ele está fazendo isso é cuidando destes irmãos para que eles de fato não viessem, meus irmãos, a naufragar na fé, a não serem levados pelo erro, por doutrinas erradas, por aquilo que certamente traria grandes problemas para eles. E aí nós vamos ver Pedro então escrevendo aqui na sua segunda carta, e ele vai dizer, amados, vai se referir a eles, esta é a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, tanto na primeira quanto na segunda, ele vai dizer, procuro despertar a lembrança, com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis da palavra que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. O que Pedro está trazendo aqui? É o seu ofício pastoral, pregar a palavra, relembrar, insistir, lembrar. E ele faz isso para manter na mente deles a lembrança de verdades que eles não poderiam jamais esquecer. E uma das verdades que ele está tratando aqui, no capítulo 3, é quanto à segunda vinda do Senhor Jesus. Para os profetas, esta era uma área em que eles usavam para justamente atacar a fé destes irmãos.
E eles faziam isso de uma maneira um tanto quanto como é da natureza deles, como aproveitadores, se aproveitando de algumas circunstâncias e de alguma situação tão difícil. Eles estavam negando a segunda vinda de Cristo, negando que viria um juízo final, e havia uma razão para fazerem isso. Pedro vai dizer aqui o que está por trás desses falsos mestres, o que eles, na realidade, estavam, a razão, por quê? Primeiro, meus irmãos, é que eles agiam de uma maneira aproveitando de uma circunstância em que estes irmãos estavam passando. E, portanto, aproveitando do que podemos dizer de uma situação vulnerável. Estes irmãos estavam sendo perseguidos, estavam passando por duras provações, e eles nutriam no coração deles a expectativa da vinda do Senhor Jesus. A primeira igreja, ou a igreja primitiva, ela tinha essa verdade de uma maneira tão forte: Cristo vai voltar nos nossos dias. Mas o tempo estava passando, né? O tempo estava passando e o Senhor Jesus ainda não, a sua segunda vida não tinha acontecido. E eles então estavam agora aproveitando isso. Primeiro, o tempo estava passando, e ele vai dizer: onde é que está? O que eles dizem? Onde que está a promessa? Vocês afirmam que ele vai vir, e ele até hoje não veio. Então significa dizer que isto não é verdade. Vocês creram no erro, vocês inventaram algo que não é verdade, e que por isso até hoje o tempo passa e ele não veio. Mas a questão não era só isso, é que estes irmãos estavam sendo perseguidos, estavam no momento de que alguns também deles já haviam morrido. E era um momento um tanto quanto, podemos dizer, difícil para eles. E o tempo passando, alguns morrendo, alguns seus queridos já haviam sido levados ou para a fogueira ou para serem devorados por leões, que já era um período de uma perseguição institucional. E aí então eles levantam esta dúvida, aproveitando de uma situação de vulnerabilidade destes irmãos. Pedro vai dizer, ainda nesta carta, dizer que os falsos mestres são os aproveitadores. Ele vai dizer que eles aproveitam daqueles que estão interessados ou que vêm de modo os novos na fé, e eles então, em vez de instruírem na verdade, eles aproveitam estes, podemos dizer, que não são maduros na fé, que são fracos ou que ainda não compreendem o Evangelho, para induzi-los para o erro. Da mesma maneira que ele vai dizer aqui que eles estão usando de uma artimanha, aproveitando de uma situação de vulnerabilidade. Mas havia uma outra razão. E sabe o que Pedro aqui está escrevendo? Ele está sendo levado, guiado pelo Espírito Santo para registrar essas verdades. E aquilo que ele registra, claro, à luz daquilo que o Espírito Santo está conduzindo para que ele registrasse. Mas ele vai registrar também que há uma outra motivação, uma outra razão. Por que eles negam a segunda vinda de Cristo? Por que eles negam o dia do juízo? Por que eles negam acerca de um final deste mundo que será com a segunda vinda de Cristo e que acontecerá o dia do juízo? Pedro vai dizer aqui, ele vai dizer, tendo em conta, versículo 3, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Pedro vai dizer, há uma razão para isso. Eles fazem isso porque eles querem continuar andando segundo as suas paixões. E ao fazerem isso, eles negam o dia do juízo, eles negam o dia da vinda do Senhor Jesus, porque para eles é um dia que eles desprezam, porque eles querem viver segundo as suas paixões. Esse é um assunto que Pedro trata na sua segunda carta. Esse é um assunto que Pedro quer dizer, olha, os falsos mestres, há duas coisas que sempre estarão por trás deles. São gananciosos, vão fazer
serão aqueles que vão mercadejar a verdade por interesse, atrás de lucro, atrás de benefício, mas saiba que por trás deles também, eles sempre estão interessados naquilo que é da sua natureza decaída, andar de acordo com as suas paixões. E aqui Pedro mais uma vez vai fazer isso. Ele diz, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Aqueles que negam a segunda vinda de Cristo não fazem, entenda bem, porque não há revelação suficiente. Eles não podem dizer não há revelação suficiente, porque toda a Escritura, ela aponta para Cristo. E toda a Escritura aponta para uma compreensão da história, diferente de uma compreensão da história que o mundo tem. Para nós, a nossa compreensão de história, ela está à luz da Escritura. Como nós cristãos entendemos a história? Como o mundo entende? Como os gregos viam a história, por exemplo? Eles viam a história em um aspecto cíclico, períodos que eram repetidos, mas que não tinham ligação nenhuma com a outra. Para nós, a história não é cíclica, ela é linear. Ela tem um início, ela continua e ela vai chegar a um fim. Ela caminha para um fim. Naquilo que nós olhamos para o passado, nós vamos ver que no que o mundo diz, olha, cada período de tempo da história não tem uma relação com outro período. Mas a Escritura vai dizer, não, cada período tem uma relação, caminha de uma maneira de acordo com aquilo que Deus soberanamente está conduzindo. Mas aquilo que, para nós, no caso, nós cristãos, o que ainda não sabemos, o que vai acontecer, a Escritura já nos diz de uma maneira, embora ela não entre em detalhes, mas ela vai mostrar, tudo caminha para um fim. Você vai ver, essa é a verdade na Escritura, né? E aqui Pedro está dizendo, não é porque não tem revelação suficiente, não é porque não havia um conhecimento suficiente. O problema dos apóstatas, o problema dos falsos mestres, dos falsos profetas, não é problema intelectual, não é que eles não são capazes de compreender, de entender, não é um problema teológico que não tem revelação suficiente. O problema deles não está nesses aspectos, o problema deles está no coração. Eles no coração rejeitam a verdade de Deus. E Pedro vai dizer aqui, eles deliberadamente rejeitam aquilo que Deus revela, eles rejeitam, eles negam a segunda vinda de Cristo, eles não estão interessados nisso, porque não estão interessados numa prestação de contas. Pedro diz, olha, o que motiva eles para fazerem isso é porque eles querem andar segundo as suas paixões. Eles querem viver segundo os seus desejos. E esse é um assunto que tanto Pedro quanto Judas vai tratar. Os falsos mestres compreendem a graça de Deus de uma maneira errada. Eles acham que graça é liberdade para fazer o que está de acordo com a sua natureza decaída. E eles torcem a graça em libertinagem. E Pedro vai dizer aqui, se você for olhar, meus irmãos, para o histórico de todos os falsos profetas, de todos os falsos mestres, e principalmente nos nossos dias, essas duas coisas que Pedro vai denunciar aqui, vai denunciar questão de dinheiro e imoralidade sexual, está sempre atrelada para esses falsos mestres. Pedro está dizendo aqui que o que eles afirmam é para mantê-los. Eles negam, dizem, e eu estava ensinando para esses irmãos, que não haveria uma segunda vinda, está tardando, está demorando, será que vai acontecer? E diz, onde está a sua promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Como é que Pedro vai aqui combater? Como é que Pedro vai aqui tratar? Né? Como é que ele vai ajudar esses irmãos? Meus irmãos, ele vai voltar-se para a Escritura. Ele vai voltar-se para a Escritura. Ele vai fundamentar estes irmãos não em especulação.
embora os falsos mestres, os falsos profetas, estivessem usando de artifícios, de fato, digamos assim, maliciosos, como aproveitando-se de uma situação emocional, de fragilidade destes irmãos, mas ele vai dizer, mas o fundamento nosso é de acordo com a Escritura. Como é que nós vamos combater o erro? Como é que nós vamos combater o que é falso? De acordo com a Escritura. É aquilo que a Escritura diz. E nós vamos ver que o argumento de Pedro é que os falsos mestres precisam ser confrontados com aquilo que eles deliberadamente esquecem ou deliberadamente não querem considerar. Primeiro, ele vai dizer no capítulo 2, ele vai dizer, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Meus irmãos, o primeiro argumento aqui de Pedro, ele se volta para a Escritura, né? E diz, olha, para que vocês recordem, para que vocês mantenham na mente aquilo que já foi dito pelos santos profetas. Duas coisas, santos contrastando com os falsos. Essa não era uma afirmativa para os falsos. Eles não são separados, eles não foram comissionados. Mas santos aqui é para reafirmar também a inspiração das Escrituras. E aí Pedro já havia dito na sua primeira carta. O que Pedro vai dizer na sua primeira carta? Que homens santos falaram da parte de Deus. Ele vai dizer que toda a Escritura, ela não vem de elucidação humana. Ela não é fruto de uma mente humana. Não foram homens que conjecturaram, pensaram e vamos escrever assim, assim. Ele vai dizer, homens santos falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Essa é a verdade que Pedro vai fundamentar. E essa é a verdade que fundamenta a nossa fé. A nossa fé está fundamentada unicamente na Escritura. E de modo bem claro, nós entendemos para nós reformados, que a doutrina fundamental para nós, principal para nós, qual é? É a doutrina da Escritura. É a doutrina da Escritura. Eu sei que muitos vão dizer, para nós é a doutrina da predestinação, da eleição. Não é. A doutrina principal para nós é a doutrina da Escritura. É o que é a Escritura para nós. E quando nós vamos entender a doutrina da inspiração, é onde virão todas as outras doutrinas. Se alguém negar a doutrina da inspiração, certamente vai negar a inerrância, a infabilidade e autoridade e suficiência da Escritura. E Pedro, quando fala na sua primeira carta, ele vai tratar da inspiração. Homens santos falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. O que é que nós entendemos acerca da inspiração? A inspiração é o registro da revelação. A Escritura, ela é a revelação. É aquilo que Deus quis revelar. É aquilo que Deus quis se fazer conhecido. Quis Ele se fazer conhecido. E aí nós entendemos que esta revelação, ela não é, que podemos dizer, não é tudo sobre Deus. Ela é somente aquilo que Deus quis se fazer conhecido. Ela é aquilo que aprove a Deus se revelar a nós. E Ele então separou homens e pelo Espírito Santo esses homens registraram esta revelação. Eles estavam conscientes? Estavam conscientes. A inspiração não é uma situação como alguém pode pensar que eles não sabiam que eles estavam ali registrando, eles estavam. Deus não anulou a capacidade deles intelectual, Deus não anulou a capacidade deles de escrever, o seu contexto, toda a cultura, mas Deus, pelo Espírito Santo, conduziu, guiou estes homens para registrarem somente aquilo que Deus queria que fosse registrado. Esta é a verdade que Pedro vai trazer aqui. Ele vai dizer, ora, para que vos recordeis daquilo que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Pedro traz esta verdade, mas ao mesmo tempo Pedro mostra para nós, meus irmãos, esta revelação, que ela é uma revelação histórica progressiva, né?
Deus revela-se, mas Deus foi se revelando no decorrer da história, até que chegasse toda a plenitude desta revelação e, portanto, fechasse o que nós chamamos do cano. Tudo que é necessário para nós crermos está na Escritura. Tudo que é suficiente, como nós devemos viver para agradar o Senhor Deus, está na Escritura. E esta verdade quanto ao dia do juízo, o dia do Senhor, Pedro está dizendo, lembre-se que isso já foi dito por quem? Pelos nossos profetas. Não é a vinda de Cristo, o dia do juízo, o dia onde todas as coisas chegarão ao fim e haverá novos céus e nova terra, não é algo do Novo Testamento. O Novo Testamento ele vai dar uma continuidade a esta revelação. E Pedro está dizendo aqui, olha, qual é o argumento? Guarde-se, lembre-se daquilo que está registrado. E quando você vai ver nos profetas Isaías, Miqueias, Malaquias, Daniel, todos eles profetizaram acerca deste dia. Virá o dia do Senhor, o dia do juízo, acontecerá onde todas as coisas serão levadas para a pessoa do Senhor Deus e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro está dizendo, olha, não esqueçam disso, mantenham na mente. Por quê? Porque a nossa fé está fundamentada na Escritura. É o que ela diz, é o que ela afirma. E para nós ela é o quê? Palavra final. Se ela diz isso, ela diz e é para nós palavra final. Nós não temos mais, digamos assim, não tem mais nenhuma esperança de nova revelação, não tem nenhuma esperança de que ainda não está completa. Ela é completa, ela é suficiente e ela é, portanto, para nós autoritativa. Mas o próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Você vai ver lá Mateus 10, 23, Mateus 24, nós vamos ver o Senhor Jesus falando da sua vinda, do seu retorno. Esse é o questionamento que os próprios discípulos vão ter. Lembra, o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, e aí ele vai sendo assunto aos céus, e eles perguntam, quando é que vai acontecer a restauração de Israel? E ele vai dizer, quanto a isso não cabe a vocês saberem, né? Ou qual é o dia, ele diz, mas ele vai dizer, vigiem, fiquem vigilantes, porque ele virá e a sua vinda será, como Pedro está dizendo aqui, virá como ladrão. Os apóstolos ensinaram acerca da segunda vinda de Cristo, acerca do dia do juízo. E você vai ver, nós temos 27 livros no Novo Testamento. Desses 27, só 4 livros não falam da vinda do Senhor Jesus, deste retorno de Cristo, do dia do juízo e do dia onde haverá um final para este mundo, mas haverá novos céus e nova terra. Pedro aqui, meus irmãos, vai trazer para eles, fundamentar aquilo que eles precisavam manter seguros, firmes. E é sempre para nós que nós devemos sempre manter isso na nossa mente. Pedro não vai combater com ideias filosóficas, ele vai trazer para a Escritura. Ele vai dizer, olha, saibam que vocês devem recordar daquilo que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Mas Pedro vai usar ainda um segundo argumento. Ele ainda continua sendo a Escritura, mas com uma conotação diferente. Pedro vai dizer, porque deliberadamente esquecem, versículo 5, porque deliberadamente esquece de que longo tempo houve céus, bem como terra, e a qual surgiu da água, através da água e pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Pedro vai recordar aqui, o problema dos falsos mestres é que eles não conhecem o Senhor Deus de uma maneira correta. Eles não têm um conhecimento correto acerca do Senhor Deus. E Pedro vai dizer, eles esquecem, primeiramente, acerca de quem é Deus. Eles esquecem isso. Eles esquecem que este mundo foi criado por este Deus Todo-Poderoso,
que todas as coisas vieram a existir, que todas as coisas passaram a existir segundo a sua vontade, segundo o seu querer. João, quando escreve lá no seu evangelho, vai dizer: todas as coisas foram feitas por meio dele e nada se fez sem ele. João está afirmando aquilo que é do próprio Senhor Deus. O que ele está dizendo? Eles esquecem isso, que este universo revela a grandeza, a majestade e o poder de Deus. Deus, pela sua palavra, criou todas as coisas. Ele disse e as coisas aconteceram. Ele falou e todas as coisas vieram a existir. Eu sempre digo que se eu e você estivéssemos lá naquele dia da criação, eu e você iríamos ficar fascinados pela pessoa do Senhor Deus. Imagine você vendo Ele falar e todas as coisas passarem a existir. Todas as coisas, Ele disse e elas existem. Certamente eu e você iríamos ficar fascinados. E mais fascinados nós ficamos ou ficaríamos quando nós compreendemos e conhecemos a pessoa do Senhor Jesus. Porque todas as coisas vieram a existir por meio dele. Ele é antes de todas as coisas. E quando você vê e compreende isso, isso deve de fato nos levar a ficar fascinados pela pessoa do Senhor Deus, de quem Ele é. Pedro está dizendo, eles esquecem deliberadamente de que há longo tempo houve céus como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Eles esquecem acerca do caráter desse Deus. De quem é esse Deus? O problema dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, dos falsos pastores, é que eles desprezam as Escrituras e criam Deus conforme a sua imaginação. Eles criam Deus que não é o Deus revelado a nós nas Escrituras. E é por isso que Pedro está advertindo aqui. Olha, eles esquecem acerca. Depois Pedro vai dizer, eles esquecem não só do caráter de Deus, eles esquecem de quem Deus é, mas eles esquecem de um aspecto tão, digamos assim, tão precioso acerca da pessoa do Senhor Deus. Eles esquecem de que, naquilo que ele disse, olha, ainda não aconteceu, ainda não veio, e alguns julgavam como demorada. Ele vai dizer, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que eles esquecem acerca desse atributo do Senhor Deus, da sua paciência, da sua longanimidade? Ele é o único que no seu ser tem a capacidade de suportar a sua ira. E ainda o seu juízo ainda não veio, porque Ele é longânimo, Ele é paciente, e Ele deseja, ou Ele está ainda a eleitos, até que todos cheguem ao conhecimento. E Ele vai dizer que todos cheguem ao arrependimento. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer acerca da paciência e da bondade do Senhor Deus. Ele vai dizer, não despreze a bondade do Senhor Deus. Não despreze. Como o Senhor Deus tem sido bom. Não despreze a sua bondade, porque a sua bondade é para conduzir ao arrependimento. Ele retém a sua ira. E para alguns, para os falsos mestres, eles poderiam dizer, ele não vem, ou ele é impotente. Mas Pedro vai dizer, eles esquecem, não conhecem o caráter do nosso Deus, da sua longanimidade, quão paciente Ele é. E isso para nós é algo também tão pessoal, tão prático. Como Deus tem sido bondoso e paciente para conosco. Como o Senhor Deus trata conosco, não consoante os nossos pecados, mas Ele trata conosco consoante a sua misericórdia. Ele pacientemente, Ele é um Deus que retém a sua ira. E Pedro vai dizer, eles acham que Ele está retardando, mas eles esquecem deste aspecto do caráter do nosso Deus, de que Ele é bondoso. Mas há um outro aspecto que Pedro vai dizer aqui. Eles esquecem alguns fatos históricos.
E ele vai dizer, eles esquecem, porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como a terra, qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a esse mundo a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. O que eles esquecem? Dos atos de juízo do Senhor Deus na história. Pedro trata deste aspecto, Judas também trata desse aspecto. Ele trata de um aspecto do juízo de Deus de uma proporção menor, local, e tanto Pedro quanto Judas vão tratar do juízo de Deus sobre quem? Sodoma e Gomorra. Deus já trouxe o juízo sobre a impiedade, e ele vai dizer, os falsos mestres esquecem disso. Os falsos mestres são parecidos com Balaão, que estão interessados apenas em recompensa para seu benefício próprio. E aí eles esquecem também que já houve um juízo local, mas já houve um juízo de uma esfera universal. E ele vai dizer, eles esquecem que este mesmo universo que foi criado pela palavra, pela água, este mesmo universo também foi destruído pela água. E aí nós entendemos e conhecemos a história. O que Pedro está dizendo? Os falsos mestres desprezam isso. E por que eles desprezam isso? Porque uma das características dos falsos mestres, meus irmãos, não é o que eles dizem, é o que eles não dizem. E é onde está o perigo. O que eles dizem algumas coisas que são verdade. Mas o problema é o que eles não dizem. E o que os falsos mestres não dizem? Eles não pregam conversão, eles não pregam arrependimento, eles não pregam uma vida piedosa e santa. E aí Pedro vai dizer, por causa disso eles não lembram, eles não negam, ou melhor, eles não lembram daquilo que Deus já fez no passado. Por que Deus trouxe juízo sobre o mundo antigo? Por causa do pecado, da impiedade. Por causa do pecado. Deus trouxe juízo de uma esfera universal. E o dilúvio é uma prova disso. É incontestável. Né? Por muitos anos a ciência tenta negar isso. É inegável. O dilúvio aconteceu de uma esfera universal. Mas, ao mesmo tempo que você vai ver a proclamação de um juízo, você vai ver, da mesma maneira, Deus anunciando salvação. E é por isso que ele vai dizer, eles esquecem que Deus é longânimo, é paciente. Por que ainda não aconteceu? Porque Deus ainda está manifestando a sua graça, chamando homens e mulheres ao arrependimento. O mesmo aconteceu no passado. Deus já exerceu seu juízo de uma esfera universal. Como aconteceu isso? Por meio de um homem chamado Noé. Deus viu pecado, a impiedade, chegou a um ponto que ele iria de fato destruir, mas ele chama Noé, e chama Noé para construir um grande barco, né? E anunciar, chamar pessoas para entrarem e saberem que aquele era o único meio para a salvação, que viria o juízo, que viria dilúvio. O que é que nós vamos ver naquele contexto lá? Zombaria, escárnio. O que é que diziam de Noé, se pudéssemos dizer? Esse homem é um lunático, esse homem perdeu a razão, esse homem virou um fanático. Pedro está dizendo aqui que virão escarnecedores. Meus irmãos, isso para nós não deveria ser um espanto. Sempre haverá escarnecedores do Evangelho. Sempre homens irão escarnecer da nossa fé. Sempre pessoas irão escarnecer da nossa bendita esperança, do que nós aguardamos. Nós aguardamos a vinda de Cristo. Nós aguardamos que qualquer momento Ele virá. Nós aguardamos que com a sua vinda virá o juízo também e a destruição deste mundo, mas haverá novos céus e nova terra. 120 anos, Noé pregando, anunciando, e eles zombando. É isso que Pedro está dizendo. Eles esquecem disso. Eles deixam de ensinar a verdade, porque não é o interesse deles pregar arrependimento,
Não é interesse deles pregar a conversão e levar pessoas à fé. Pelo contrário, é atrair para si mesmos, a fim de que eles mesmos obtenham benefícios próprios, vantagens para si mesmos, seja na área financeira ou seja na área moral ou imoral. Essa é a realidade que Pedro está tratando aqui. E aí ele vai dizer, eles esquecem disso. Por que Pedro fala isso? Ele vai dizer, meus irmãos, não, a ideia é o seguinte, não sigam o ensino deles. O que a Escritura vai nos trazer? Por isso que ele vai trazer, mais uma vez, um fundamento. Ele vai dizer, eles esquecem do que a Escritura registra. Como é que eu sei que já houve um dilúvio? Como é que eu sei que este universo foi criado da maneira como ele é? Lembra o que o autor de Hebreus vai dizer? Pela fé. Nós entendemos que este universo foi criado pela palavra, que aquilo que veio a existir, o que Deus criou, chamou para a sua existência. O que não tinha, Ele chama para a sua existência. O que alguns dizem? Então essa nossa fé não tem fundamento? É o contrário, onde está o fundamento? Como é que eu sei que este universo foi criado? Porque Deus revela e registra esta revelação para que eu saiba como este universo foi criado. Como é que eu sei que houve um dilúvio? Porque Deus registrou. Deus registrou todas as coisas. Imagine 120 anos Noé pregando. Era visto como um lunático. Isso nunca vai acontecer, nunca havia chovido. Mas o dilúvio, não, entenda bem, o dilúvio não foi apenas chuva caindo. Foi, de fato, tudo acontecendo, água debaixo de cima, e tsunami, e todas essas placas tectônicas rompendo, e isso devastando todo o universo. De fato, que só sobrou 8 pessoas, só Noé e sua família. Eu acho que eu li, alguém comentou um dia desses sobre alguém questionando sobre a Arca de Noé, né? Por que a Arca de Noé era daquele tamanho e por que ela não, digamos assim, aquele tamanho, ela não tinha condições de ter um motor para ser, digamos assim, seguir caminho. Aí a pessoa, ela vai dizer, aquele barco não foi feito para navegar, foi feito para flutuar. Ele tem a proporção certa para flutuar e ele flutuou durante todo o período que houve o dilúvio. Esta é a verdade que Pedro aqui está dizendo. O que os falsos mestres esquecem? Esquecem que já houve um juízo. E ele vai dizer, este mundo foi destruído por água. Mas agora não haverá mais essa destruição com água. E aí nós lembramos acerca de quem? Do arco-íris. Deus fez uma promessa, mas ele diz, este mundo está reservado para fogo. E este mundo será destruído desta maneira. Haverá uma destruição e este fogo será de fato para purificar. E depois então haverá novos céus e nova terra. O que os falsos mestres esquecem é acerca daquilo que a Escritura nos ensina. E o que Pedro faz? Pedro faz como todo pastor deve fazer. O que todo pastor deve fazer? O que é um pastor, meus irmãos? Ele é um ministro da palavra. Ele tem apenas o dever de ensinar, expor a palavra. Esse é o ofício. O que Pedro está fazendo aqui? Ele está conduzindo esses irmãos para a Escritura. Ele vai dizer, olha, primeiro volte para a Escritura. Primeiro, ora, a Escritura ela é inspirada. Homens santos falaram da parte de Deus. Mas ele vai dizer sobre a vinda o dia do juízo, esse dia do Senhor, toda a Escritura fala sobre isso. Eles esquecem que os profetas do passado, que o Senhor Jesus e os apóstolos, portanto, ele vai trazer uma relação daquilo que nós podemos dizer da unidade da Escritura. É um só livro, é uma só revelação, que ela tem um aspecto histórico, progressivo, mas ela fecha. E ele vai dizer, não há um pedaço aqui que não tem relação com o outro. Mas eles também esquecem algumas coisas. Esquecem acerca do quem é Deus, do caráter de Deus. Esquecem do seu poder em criar todas as coisas. Esquecem do seu poder exercido na história
e ele já fez isso trazendo juízo, e ao mesmo tempo ele manifestou sua graça, chamando homens ao arrependimento. Mas eles esquecem também que o nosso Deus é longânimo e paciente. Meus irmãos, Pedro, quando escreve, ele escreve para que estes irmãos mantenham-se fiéis diante de toda, digamos assim, de tudo que pudesse vir de falso ensino, eles pudessem ouvir, atender às instruções do apóstolo Pedro e serem conduzidos. Talvez a gente possa, se eles estavam vivendo ainda no primeiro século e ainda havia, os falsos mestres já estavam negando esta verdade, imagine nós, estamos 21 séculos depois. E aí o que nós podemos entender? Primeira coisa, sabe que sempre vai haver escarnecedores, meus irmãos. 21 séculos, se para eles podiam dizer, vamos colocar 70, 80 anos, olha, 80 anos ainda não veio. Imagine nós, 21 séculos, e alguém vai dizer, isto não é verdade. Isto é um mito, é uma história fantasiosa. Você pode pensar, mas isso aconteceu? Isso pode acontecer na história da igreja, de falsos mestres, de falso ensino, adentrar e negar esta verdade. Olhe para a Europa, olhe para a Europa. O que aconteceu na Europa? Declínio do cristianismo, declínio da fé cristã. O que levou ao declínio da igreja na Europa? Falsos mestres, teologia liberal, o liberalismo que foi fruto do racionalismo do século XVIII. O que o racionalismo trouxe? Que a razão é a última palavra. A razão é a última palavra. O que não pode ser entendido racionalmente não é verdade. E isso se nega toda a intervenção sobrenatural, todas as manifestações extraordinárias, não há milagres, não há, na realidade, nada que seja além do racional, daquilo que pode ser aceito racionalmente. O que os teólogos liberais vêm negar? A deidade de Cristo. Cristo não é Deus, não é divino. É apenas para uns um homem com uma espiritualidade elevada e que é um grande exemplo para a humanidade. Cristo é um grande exemplo. Mas o que eles vêm negar? A morte expiatória de Cristo. O que eles vêm negar? A ressurreição de Cristo. E eles vão dizer, essa foi uma história inventada pelos apóstolos. Eles se agarraram numa mitologia, criaram um mito. Ele não ressuscitou, então ele não vai retornar. O que resta? Não resta mais nada, meus irmãos. Embora se digam cristãos, não resta mais nada. É isto que Pedro está advertindo. Passaram tempo, 21 séculos, mas ele está aqui dizendo, ainda permanecerá as mesmas verdades. Essa é, meus irmãos, a nossa bendita esperança. E por que ela é a nossa bendita esperança? Porque nós estamos fundamentados nas Escrituras. E a doutrina da Escritura, ela é a doutrina principal para nós. Ela é inspirada, ela é inerrante, ela é suficiente e ela é autoritativa. Nós nos agarramos nisso. Quando você olha para a Europa, você vai ficar alarmado. Acho que faz um mês que eu li sobre o declínio das igrejas na Alemanha. As igrejas estão sendo vendidas na Alemanha porque não tem mais membros nas igrejas e é um custo muito alto para os poucos que restam. O que foi que adentrou lá? Teologia liberal. Destruiu a igreja. Uma parte dos Estados Unidos também, no Brasil. Seminários liberais matam a fé, destrói a fé de pessoas que podem ainda estar sinceramente querendo o Evangelho. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Os falsos mestres são aproveitadores. Se aproveitam, primeiro, da imaturidade, da incompreensão e usam argumentos que são argumentos de um momento de vulnerabilidade de alguns.
mas eles esquecem e negam a veracidade sobre Deus. Meus irmãos, essa doutrina deve sempre estar no nosso coração, acerca da vinda de Cristo. Pedro está dizendo, não deixe isso, não deixe de lembrar, mantenham na mente, e a ideia é mantenham na mente e no coração. Significa dizer, mantenham a mente ativa e o coração aquecido quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nutrir em nós, meus irmãos, um anseio pelo retorno do Senhor Jesus e a restauração de todas as coisas as quais Ele promete. Qual a hora, qual dia, quando? Isso não é competência nossa. Isso não é competência nossa, não está para nós. E graças a Deus por isso. O Senhor é sábio. Mas o que Ele requer de cada um de nós? Que nós venhamos ser achados o quê? Fiéis. Fiéis ao Senhor. Deus nos abençoe, meus irmãos, que eu e você venhamos ser achados fiéis. A Bíblia vai mostrar que haverá uma grande apostasia. E entenda bem, apostasia não é ateísmo. Nem alguém que vai negar e vai ser ateu. Estará dentro das fileiras do que se chama de cristianismo. Mas vai negar doutrinas fundamentais da fé. E essa é uma das doutrinas para nós fundamentais. Nós cremos na segunda vinda de Cristo. Nós cremos que Ele retornará. E nós anelamos e esperamos por isso a qualquer hora. Mas se por um lado eles não conhecem o Senhor Deus, por outro lado, nós que conhecemos, devemos agir de uma maneira graciosa e paciente para com aqueles que não conhecem o Senhor. A vinda do Senhor deve nos motivar a pregar o Evangelho enquanto é tempo, enquanto Deus está manifestando a sua paciência e longanimidade. E esse é um período que nós devemos, pela graça do Senhor Deus, nos buscar mais vigor para compartilhar este Evangelho, para que outros venham, conheçam a Cristo. Nós vamos nos deparar com zombadores, escarnecedores. Isso sempre haverá, mas isto não deve nos impedir de manter a nossa fé e de pregar o Evangelho de Cristo, enquanto Deus tem permitido a nós pregarmos. Deus nos abençoe, meus irmãos, e Deus nos guarde de falsos mestres, de falsas doutrinas, e Deus possa nos fazer perseverante nessas verdades até aquele grande e glorioso dia, quando nós nos encontraremos com o nosso Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, louvamos a Ti, Senhor Deus, por Teu tão grande amor para com pecadores como nós. Olhamos para a nossa história e vemos quão longânimo, quão paciente o Senhor foi e tem sido para conosco. Olhamos para a nossa vida e ficamos admirados por ter o Senhor na eternidade resolvido nos salvar. Ter o Senhor na eternidade nos amado. Nós reconhecemos, ó Deus, que de fato não havia em nós nada que pudesse atrair o favor, a bondade do Senhor. Mas esta foi uma decisão do Senhor. Isso para nós é tão fascinante. O Senhor decidiu nos amar, o Senhor decidiu nos salvar, e o Senhor fez isso enviando o Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, para nos redimir, para nos resgatar dos nossos pecados. Nós Te louvamos por isso. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, mantendo o nosso coração, a nossa mente, sempre, ó Deus, sujeita à Tua palavra. Que venhamos, ó Deus, sujeitar a nossa mente, todo o nosso coração, a autoridade, a suficiência das Escrituras. Ilumine a cada dia o nosso entendimento para compreender e entender as verdades reveladas nas Escrituras. Nos livra, Senhor Deus, de nos desviar para o erro, para o engano. Mantenha-nos, ó Deus, na Tua verdade. Mantenha a Tua igreja, o Teu povo. Mantenha esta igreja, Senhor Deus. Mantenha o pastor desta igreja. Mantenha o nosso presbitério, Senhor Deus. Seja gracioso conosco. Ó Senhor, nos sustente nos Teus caminhos.
e nos dê graça para poder não só ensinar, pregar a Tua palavra, mas para viver a Tua palavra, Senhor Deus. Abençoe cada um dos irmãos aqui, Senhor Deus, fortalece esta igreja, fortalece esta congregação e rogamos que o Senhor esteja acrescentando a cada dia aqueles que hão de ser salvos. O Senhor chame, o Senhor vivifique, o Senhor converta, transforme vidas nos nossos dias, no nosso meio e faça com que a Tua verdade também, Senhor Deus, seja por nós pregada, compartilhada com aqueles que andam cambaleando neste mundo, sem Deus, sem esperança, vivendo neste mundo escravos do diabo e do pecado e vivendo em rebeldia, em submissão à Tua bendita pessoa. Dá-nos mais da Tua graça, fortalece-nos, é o que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar.